Olá, eu sou Lucas Cavalcante, sócio da Octo Capital, e vamos dar início a mais uma série de vídeos, dessa vez comentando sobre os principais indicadores fundamentalistas utilizados nas nossas análises. E o primeiro deles que vamos falar é o Dividend Yield, tá? O Dividend Yield, ele é extremamente importante para o investidor que tem um perfil de gerar renda, ou seja, o cara que está investindo, buscando ter uma carteira de investimentos que gere algum fluxo de caixa periódico para ele, precisa se atentar a esse indicador. Por quê? Porque ele é um indicador que vai relacionar toda a distribuição de dividendos da empresa, dos últimos 12 meses principalmente, pelo preço do investimento, pelo preço da ação, pelo preço do fundo imobiliário, por exemplo. Então, ele vai olhar para trás, vai ver quanto que a empresa distribuiu de dividendos referente ao preço da sua ação ou do seu fundo, tá? Acompanhe aqui comigo no quadro como é feito esse cálculo. Bom, o dividend yield, então, como você está vendo, ele é o preço pago, o dividendo pago, ou seja, quanto que a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço do papel, tá? O preço da ação, o preço do fundo imobiliário, e transformado em percentual. Ou seja, vamos para um exemplo prático aqui. Digamos que eu tenho aqui o meu dividend yield de uma empresa que pagou 80 centavos de dividendo, tá? Por ação. E a ação dessa empresa está custando R$ 25, por exemplo. Quando eu faço essa divisão aqui e transformo em percentual, eu chego num dividend yield de 3,2%. Ou seja, a empresa distribuiu 3,2% do investimento que o acionista, que o cotista fez comprando o seu papel, certo? Vamos para um exemplo aqui prático, um exemplo mais real. Trouxe aqui para vocês um exemplo da Taesa, tá? A Taesa é uma empresa do setor de energia elétrica e é uma empresa que tem um dos maiores dividend yields da Bolsa de Valores, e ela nos últimos 12 meses distribuiu R$ 2,41, tá? E o preço da sua ação fechada ontem, né, na Bolsa, foi de R$ 28,33. Isso dá um yield, pessoal, de 8,5%, tá? Ou seja, o investidor da Taesa recebeu em um ano 8,5% do seu investimento, ou seja, teve um retorno de 8,5% a título de dividendos, tá? Quais os cuidados que temos que ter aqui, pessoal? Esse dividend yield ele vai variar diariamente. Por quê? Porque o preço que está no denominador, ele vai variar diariamente. Ou seja, esse valor aqui, ó, 28,33, ele é cotado em bolsa. Ou seja, você pode encontrar oportunidades de comprar essa ação um pouco mais barata ou até um pouco mais cara. Ou seja, o dividend yield vai variar, certo? E esse valor de cima, que é o lucro distribuído, que é o dividendo distribuído, ele também vai variar. Por quê? Porque existe algo chamado payout, tá? Vou anotar aqui para vocês. Payout. O payout é uma decisão que a empresa toma de quanto que ela vai distribuir do total do lucro auferido por ela no determinado exercício. Vamos supor que a empresa tenha lucrado aí 100 bilhões, milhões, tá? Bilhões é muito, milhões. E desses 100 milhões em um trimestre, ela decide que vai distribuir 90%. Então ela pega 90 milhões e distribui em dividendos e juros sobre capital próprio. E os outros 10 que sobrou, ela vai guardar na sua própria empresa, dentro da sua operação, para reinvestir no seu negócio, certo? Então, algumas empresas vão ter momentos onde vão distribuir mais, vão ter um payout mais elevado, e outros momentos que vai ter um payout mais reduzido. Geralmente, momentos de crise, pandemias, como a gente está vivendo, né? Viveu e está vivendo ainda, exigem um payout um pouco menor de maioria das empresas. Vai depender muito do setor, tá? Esse aqui é um outro fator importantíssimo, o setor. Há empresas de setores que demandam menos reinvestimento, como por exemplo empresas de setores regulamentados, como o elétrico, bancário. Então, naturalmente, empresas desses setores vão ter um dividend yield maior. Por quê? Porque pagam mais dividendos, certo? Não precisam de tanto reinvestimento assim, porque não entram muitos players nesse mercado. Por ser um mercado regulamentado, blindado para muita concorrência, então é mais fácil para ela conseguir manter as suas operações com um payout lá em cima, pagando mais dividendos, mantendo apenas um capital ali específico. Já empresas do setor de tecnologia, por exemplo, são empresas que demandam bastante reinvestimento.
Porque basicamente não para a pesquisa e o desenvolvimento de criação de novos produtos. Então, é uma empresa que distribui naturalmente menos dividendos para poder reinvestir mais no negócio, pensando em ter resultados melhores no longo prazo. Então, esses dois fatores aqui vão dizer muito sobre os dividendos distribuídos. E tem um terceiro fator, eu vou até colocar aqui, que são os resultados não recorrentes, tá? Não recorrentes. Esses resultados não recorrentes, vou terminar de escrever aqui, recorrentes, são resultados que não acontecem sempre. Vamos supor, uma empresa do setor de bebidas decidiu alienar um imóvel, uma fábrica, um galpão, porque não estava mais precisando dele. Quando ela aliena esse imóvel, ela vai gerar um caixa, possivelmente gere algum lucro nessa operação, e esse resultado vai ser alocado para dividendos. Não dá para esperar que todos os trimestres, que todos os semestres e todo ano, ela faça uma venda de um imóvel. Por quê? Porque o negócio principal da empresa é bebida, não é imóvel. Se o negócio principal dela fosse imóvel e esse resultado acontecesse sempre, ela não seria uma empresa de bebida, seria uma imobiliária. Então, alguns desses resultados acabam periodicamente inflando a quantidade de dividendos paga e distorcendo o dividend yield. Então, por exemplo, se a gente tem uma empresa que recebeu aí, vamos supor aqui a Taesa, né? A gente está olhando para ela, vamos continuar com ela. Vamos supor aqui que a Taesa, desses 2,41, 1,41 seja devido apenas a uma plataforma, uma estrutura, digamos, uma rede de transmissão que ela alienou. Se ela teve esse resultado de 1,41 nesse dividendo distribuído referente a uma atividade não recorrente, a gente teria que ajustar esse valor, certo? Expurgar esse 1,41 reais de lucro desse resultado para poder refazer o cálculo e ter um valor mais, digamos, coerente com a normalidade, para a gente não acabar utilizando um indicador distorcido nas nossas tomadas de decisão, tá? Uma outra observação que eu faço, pessoal, comprar ações mais baratas aumenta o seu dividend yield, tá? Vamos supor aqui, deixa eu apagar aqui essa parte aqui, só um instantinho. Pronto, vamos supor que a ação da Taesa caísse para R$ 20, tá? Eu ia ter aqui um dividend yield de, vamos lá, 2,41 seriam os dividendos distribuídos. E a ação não está mais valendo 28, está valendo 20. Nossa, a ação está muito barata, né? Quanto que fica o meu dividend yield se eu comprar nesse preço? 2,41 dividido por 20 dá 12, aproximadamente aí 12,05%. Ou seja, eu diminuí o preço de compra e aumentei exponencialmente aí o meu preço, meu dividend yield. Importante, pessoal, a gente ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque na grande maioria das vezes que as empresas apresentam um valor muito elevado de dividend yield, diferente demais daquela média, geralmente é algo que deve chamar nossa atenção, porque pode ter sido ocorrido por algum fenômeno não recorrente. Por exemplo, a Bolsa de Valores despencou em março e abril. Muitas empresas caíram bastante de preço, e se você comprou empresas naquele momento, o seu yield foi lá para cima. Seu dividend yield, por exemplo, da Taesa pode ter subido para 10, 12%. Só que não quer dizer que necessariamente seja um bom investimento a gente comprar ações nessas quedas de preço absurdas. Por quê? Porque a gente precisa filtrar essas operações e entender se de fato não houve deterioração ou perda de fundamento. Se as empresas estão caindo de preços, por exemplo, a Taesa aqui caiu para R$ 20 o preço. Por que ela caiu para R$ 20? Será que ela ainda possui liquidez? Será que ainda possui uma situação de endividamento confortável, uma boa geração de caixa? Como estão as suas margens? Margem bruta, margem líquida, margem EBITDA? Todos esses indicadores, todas essas informações precisam ser levadas em consideração. Também questão de gestão, como que anda a governança corporativa da empresa. Se tudo isso não for levado em conta, nós podemos tomar várias decisões erradas na bolsa. Por quê? Porque a gente estaria comprando ações com base em informações distorcidas, tá? Se a gente observa que, de fato,
não houve perda de fundamento e as ações estão caindo por algum movimento de curto prazo, aí necessariamente sim seria um bom investimento. Mas caso haja alguma perda de fundamento na empresa, então não seria um bom investimento, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica atento ao nosso canal, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo dessa série e das outras séries que virão. E se você tem interesse de começar a investir na Bolsa de Valores, seja em ações, fundos imobiliários ou em outros produtos, entre em contato comigo através desse QR Code ou através do link que vai estar aí na sua descrição.